Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane e estamos aqui para mais um dia de aula. E hoje nós vamos aprender sobre um conteúdo de história. Vamos lá? E hoje nós iremos aprender sobre a regência e o segundo reinado. Quando Dom Pedro I ele abdicou o trono e foi embora do Brasil, ele deixou no seu lugar o seu herdeiro, o seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Mas ele tinha apenas 5 anos de idade e não podia assumir legalmente o comando do país. Uma criança ainda muito nova, com 5 anos, ainda não teria condições de governar um país sozinha. Então, por essa razão, o Brasil teve de ser governado por regentes. Então, esse aqui foi o período regencial, certo? Foi composto de 4 regências. Então, esse período foi composto por 4 regências. Então, essas pessoas, elas governaram o país no lugar de Dom Pedro, até ele crescer um pouco, tá bom? Essas regências foram essas: regência trina provisória. Essa regência trina vem significar 3. Significa que foram 3 pessoas que governaram nessa regência aí, nesse período. Certo? Foram 3 senadores que governaram o país nesse período e ficaram durante 3 meses. Por isso que é provisória, foi uma coisa muito rápida. Depois nós tivemos a regência trina permanente, olha, trina também 3 pessoas. Permanente significa que foi mais tempo, foi diferente da provisória, que foi rápido. Permanente significa que foi mais tempo. Então, quem foi essas pessoas? Foi, primeiro, um brigadeiro e 2 deputados. Esse brigadeiro aqui, não vão pensando que é um brigadeiro de chocolate e tal. O brigadeiro aqui é um alto cargo do exército, um alto cargo dos militares. Então, era um militar que tinha um alto poder, tá bom? E esse militar aqui, ele era chamado de Francisco de Lima e Silva. E também ele era acompanhado de 2 deputados que o ajudaram. Esses deputados foram João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. E essa regência aqui ela durou 4 anos, bastante tempo, né? O próximo período de regência foi a regência Una de Feijó. Quando eu falo em una aqui, significa que é apenas uma pessoa, tá certo? Que nesse caso foi um padre, Diogo Antônio Feijó, certo? E ele ficou no poder no período de 2 anos. Mas nesse período aqui, aconteceram várias revoltas populares, tá certo? Já a quarta e última regência foi chamada de Regência Una de Araújo Lima. Una, como eu já falei para vocês, significa uma pessoa. E quem foi essa única pessoa foi o próprio
Araújo Lima, como já diz o nome. E essa regência aqui, ela foi marcada por ser muito centralizadora, certo? Muito centralizadora. Então, o poder era quase totalmente de Araújo Lima. E ele ficou no poder durante 4 anos. 4 anos também. E nesse período também aconteceram muitas revoltas que ele lidou de forma muito violentas, certo? Então, diante de tudo isso que estava acontecendo, essas regências, a população começou a ficar meio incomodada com esse tipo de regência, certo? Então, o que aconteceu? Eles acreditavam que se o herdeiro Dom Pedro I assumisse o trono, a desordem e as revoltas acabariam. Então, eles estavam inconformados com esses regentes, principalmente com Araújo Lima. Então, eles achavam que se Dom Pedro ele assumisse o poder, essas revoltas acabariam. Então, o que aconteceu? Em julho de 1840, foi aprovada na Assembleia Imperial a maioridade de Dom Pedro, certo? Então, isso aqui foi conhecido como o golpe da maioridade. Por que foi um golpe da maioridade? Porque Dom Pedro ainda não era maior de idade. Ele tinha apenas 14 anos. Mas mesmo assim, ele passa a governar o país, porque legalmente ele passa a ser maior de idade, tá certo? Então, é aí, agora, né? Dom Pedro já maior de idade, ele já pode ser o imperador do Brasil. Então, ele foi o último imperador do Brasil, antes do Brasil se tornar uma república. Então, esse período aqui do governo de Dom Pedro é chamado de Segundo Reinado. Nós já aprendemos que o primeiro reinado foi de seu pai, agora esse aqui é o segundo reinado. Então, Dom Pedro de Alcântara, que era chamado, agora ele passa a se chamar Dom Pedro II, tá certo? Então, o que foi que aconteceu aqui no segundo reinado? Então, Dom Pedro II, ele voltou a centralizar o poder para suas mãos, diminuindo assim o poder das províncias. Vamos ver mais o que aconteceu nesse período. Nesse período aqui aconteceu também um sucesso na produção e exportação de café, que se tornou o produto da economia brasileira. Então, se tornou o produto de maior importância para o Brasil nessa época aqui. O que mais aconteceu? Aconteceu a transição da mão de obra escrava para a assalariada dos imigrantes. Então, nesse momento aqui, a mão de obra escrava passa a ter um papel não muito importante. Agora aqui eles começam a pagar os imigrantes que vieram de muitos lugares de outros países para o Brasil. Então agora eles começam a pagar essas pessoas para trabalhar nas lavouras, principalmente nas lavouras de café.
E nesse momento também aconteceram muitas outras coisas. Nesse período aqui, aconteceu. Agora vamos falar sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai também foi um acontecimento que ocorreu durante o Segundo Reinado. Mas por que aconteceu essa guerra? Nós vamos descobrir agora. Tá. Esse foi o maior conflito armado da América do Sul. Ele aconteceu de 1864 a 1870. Foi um bom tempo, né? Foram 6 anos de guerra. E nesse período aqui, o Paraguai, que é o nosso país vizinho aqui do Brasil, ele era muito desenvolvido, mas muito desenvolvido mesmo. Mas ele tinha um probleminha. Ele não tinha saída para o mar. Então, quando ele queria fazer um comércio, ele queria exportar os seus produtos para outros países, ele tinha que precisar da ajuda dos seus países vizinhos. Então, ele dependia de outros países para o seu comércio. Tá bem? E em 1864, o Brasil envolveu-se em um conflito armado com o Uruguai, que também é nosso país vizinho. Vamos ver o mapa? Estão vendo o Uruguai ali, bem embaixo do Brasil, ali embaixo de Porto Alegre? Estão vendo? Então, o Brasil se envolveu nesse conflito e o invadiu. Só que o Paraguai, ele não gostou nada disso, porque o Uruguai era um dos países vizinhos que ajudava eles no comércio. Então, o que aconteceu? O Paraguai ele se opôs à invasão brasileira do Uruguai, certo? Então, o Paraguai ele aprisionou no porto de Assunção o navio brasileiro Marquês de Olinda e, em seguida, atacou a cidade de Dourados, em Mato Grosso. Então, eles queriam se vingar no Brasil por ter invadido o Uruguai, que era um país que ajudava eles com a comercialização de seus produtos, tá certo? E em 1865, o Paraguai invadiu diversas vezes o território argentino também, mas com o objetivo de auxiliar a Argentina e derrotar as investidas do Paraguai e frustrar seu objetivo de expansão territorial, o Brasil, a Argentina e o Uruguai fizeram um acordo militar chamado de Tríplice Aliança. Então, essa aliança fez com que esses 3 países recebessem um apoio financeiro da Inglaterra e possibilitou o início da guerra contra o Paraguai. Então, esses 3 países, Uruguai, Argentina e Brasil, firmaram um acordo que ficou conhecido como Tríplice Aliança. Então, eles 3 se uniram para lutar contra o Paraguai. Então, assim se iniciou a guerra contra o Paraguai.
Então, o que aconteceu? Nessa guerra aconteceu durante muitos anos e o Paraguai ele foi derrotado e devastado pelo Brasil. Então, assim, acabou a guerra, sendo que o Paraguai perdeu e os 3 países que formavam a Tríplice Aliança foram vitoriosos. Mas as consequências dessa guerra podem ser percebidas até hoje. O país, Paraguai, ele é um dos mais pobres da América Latina e sua indústria nunca retornou à importância que tinha antes da guerra. Porque eu falei para vocês, né, que antes da guerra ele era muito desenvolvido, muito rico, mas depois que acabou a guerra e ele saiu perdedor, derrotado, ele se tornou um país bastante pobre, certo? Mas o Brasil ele também sofreu algumas consequências, porque durante a guerra, os soldados e os militares tiveram contato com pessoas que tinham ideias republicanas, ou seja, pessoas que acreditavam que a república era o melhor sistema de governo para um país, certo? Então, essas ideias ficaram na cabeça desses militares, que mais tarde vai ser uma das causas para o Brasil se tornar uma república. Mas esse é assunto para um próximo dia, tá bom? Então agora é a sua vez. Vocês farão a atividade do livro, que está na página 407, atividade 1 e 2, e na página 409, atividade 1 e 2 também, tá bom? Por hoje é só e até a próxima aula.